Bom, vamos dar início à nossa concepção estrutural, que é ali a nosso lançamento inicial, né? Essa é uma das etapas primordiais no projeto estrutural. Por quê? Porque os resultados que a gente vai obter em termos de dimensionamento estrutural, em termos ali de área de aço nos nossos elementos, eles são totalmente dependentes da nossa concepção. Então, se a gente faz uma concepção ruim, os nossos resultados serão ruins. Se a gente lança pilares demais, a gente vai ter uma estrutura superdimensionada, por exemplo, gastando ali mais com concreto e aço do que deveria. Se a gente lança pilares de menos, a gente vai ter pilares sobrecarregados, com muito aço, com muita taxa de armadura, né, e muita solicitação também à compressão e aos demais esforços, o que acarreta ali maiores seções, além da taxa de aço que eu já referi, e em alguns casos, por exemplo, né, a gente talvez ali não consiga sequer a aprovação do elemento estrutural. Então, essa etapa de concepção estrutural, ela é primordial para o nosso projeto e a gente tem que iniciar ela partindo do pressuposto de que a gente tem uma ideia de como a nossa estrutura vai funcionar. Então, a concepção estrutural, com base no nosso feeling ali, com base na ideia de como a estrutura vai funcionar, a gente vai lançando ali os pilares, vai lançando as vigas, as lajes, e na etapa de análise estrutural, a gente vai confirmar a nossa intuição, vai confirmar a nossa ideia ali acerca do projeto ou reprová-la. Mas é sempre interessante você fazer a concepção estrutural tendo a ideia ali de como a sua estrutura vai funcionar. Do contrário, você vai ficar refém do resultado que aparecer. Ah, eu não faço a menor ideia de como essa estrutura vai se comportar. Então, qualquer resultado que surgir, para você será certo. Você não vai ter parâmetro para avaliar ele. Por quê? Porque você não tem nem ideia de como ela vai se comportar. Então, é interessante, né, fomentar, instigar ali esse senso de grandeza, essa ordem de grandeza ali, acerca de como a estrutura tem que se comportar. Então, esse conhecimento básico aí, ele é crucial para cada projeto que você vai desenvolver. Então, vamos dar início, de fato, aqui ao nosso lançamento. Para uma edificação desse porte, com somente ali 3 pavimentos, né? Térreo, primeiro e cobertura, eu costumo começar o lançamento pelo térreo mesmo. Agora, se é uma estrutura, por exemplo, um prédio que tem vários pavimentos tipos, eu faria primeiro o lançamento no tipo e depois passaria nos demais projetos, nos demais pavimentos, conferindo se eu vou ter alguma interferência ali, se os pilares que eu lancei no tipo, eles podem ir até o meu pavimento mais baixo ali, né, o térreo, ou que seja um subsolo. Isso vai depender ali, né, de cada projeto que a gente está trabalhando. Então vamos iniciar pelo pavimento térreo. Dou um duplo clique para ele abrir o croquis. Então o que está aberto é esse daqui, ó, croquis. Ele até indica aqui, croquis do térreo. E é a partir daqui que eu vou iniciar os meus trabalhos. E aí você pode se perguntar, né, por onde eu começo? Como que eu vou iniciar ali o meu lançamento? Ah, eu coloco pilares a cada 1 metro, a cada 2 metros, a cada 5, 10, 15. Quais são os parâmetros? Bom, para esse porte de edificação, eu costumo trabalhar com uma ordem de grandeza ali, né, de distância entre os pilares, variando entre 3,5 metros e 6 metros. É importante ressaltar que isso não significa que num projeto eu não vá ter pilares mais próximos ou mais distantes um do outro do que isso. Por quê? Porque um dos fatores que governam essa disposição dos pilares no projeto é a arquitetura. Eu não posso, por exemplo, colocar um pilar dentro dessa janela J2 se eu quisesse. Não posso. E é uma esquadria, uma abertura, eu não posso sair ferindo a arquitetura. Então, por exemplo,
se eu lanço um pilar nesse canto e falo que tem que ser a cada 5 metros, digamos que deu aqui na janela, eu vou deixar o pilar porque tem que ser a cada 5 metros os meus pilares? Não. Ou eu puxo ele um pouquinho para trás e ele fica com 4 metros e pouquinho, ou eu puxo um pouco para frente e fica com 5 metros e pouquinho, 6 metros. Isso não é tão fixo assim, tão rígido. Vai depender de cada projeto. E aí, então, é dessa forma que a gente faz ali o início, né, dos nossos lançamentos. A gente define essa ordem de grandeza dos vãos ali para o nosso projeto. E outro aspecto importante durante o meu lançamento de pilares, né, eu sempre tentar ali formar pórticos, ou seja, alinhamentos entre pilares, onde eu vou passar ali, né, vigas para travar um pilar no outro, para fechar os panos de laje em um tamanho que seja coerente para o meu projeto, o tipo de laje que eu quero utilizar, para as cargas que essa laje vai receber. Todos esses aspectos precisam ir sendo analisados ao longo do nosso projeto. Eu costumo iniciar o meu lançamento estrutural por algum canto da edificação, que geralmente ali, né, os cantos, encontro entre paredes, é interessante a gente ter ali um elemento estrutural para fazer a amarração dessa parede, para evitar, por exemplo, que surjam ali fissuras na alvenaria, e isso acaba ter esse pilar ali, né, acaba contribuindo para o processo executivo como um todo. Sempre eu vou ter pilar em todos os cantos? Não, não necessariamente. Isso vai depender das peculiaridades ali de cada projeto. Então, eu começaria aqui pelos cantos. E aí, para fazer o lançamento, né? Eu posso vir a essa aba lançamento e iniciar aqui, ó, clicando em adicionar um pilar. Se eu vir nessa janelinha, tem vários tipos de pilares. Então, tem o pilar de concreto, que é esse normal aqui. Tem pilar genérico, que é um material qualquer que eu posso cadastrar. Tem o pilar metálico e o pré-moldado. Qual que a gente vai lançar aqui? Concreto. Nosso projeto é de concreto armado. Então, eu vou clicar aqui para abrir a janela de lançar ali os meus pilares. E aí, nesse momento, eu já tenho que definir diversas propriedades aqui antes de inserir o meu pilar, né? Dentre elas, tem essa aqui do ambiente, que é uma questão que ela está ali, né, linkada à nossa norma de concreto brasileira, que é a NBR 6118, que é referente à classe de agressividade ambiental. Então, o meu pilar pode ser um pilar em contato com o solo, interno ou externo. Eu costumo trabalhar normalmente nos meus projetos, nesse porte aqui, né, com um ambiente externo para todos os pavimentos. Mais à frente, quando a gente estiver ali na etapa de análise, por exemplo, de definição de materiais ou configurações do software, eu posso e vou, né, explicar melhor sobre a definição desses ambientes. Então, de início, vamos deixar aqui como externo. A vinculação, vamos deixar como engastado. Verticalidade, isso aqui é para indicar se o meu pilar é vertical, inclinado, ou eu deixo automático. No automático aqui, normalmente, ele vai lançar como vertical, né? Então, eu posso deixar automático que vai ser vertical. Defino o tipo de seção, que no nosso caso vai ser retangular. E aí eu já tenho que entrar com as geometrias do meu pilar. Aqui no EBEC, a geometria B vai ser sempre a menor. Então, não importa se o pilar vai ficar em pé, igual está na imagem, ou deitado, o que eu vou inserir como B é a menor dimensão do meu pilar. Para esse caso, a gente vai iniciar pelo canto aqui superior esquerdo, e a gente viu que tem 20 centímetros ali disponível para a dimensão do pilar. Qual a dimensão que eu vou inserir para o B, então? Seria ali um 19, por exemplo, que é o que eu costumo trabalhar quando a parede vem indicada pela arquitetura como 20. Por quê? Porque aí eu já consigo utilizar um bloco cerâmico de 19 centímetros de espessura e o meu pilar fica ali com a mesma espessura do bloco cerâmico e não fica aparente. Isso para início do lançamento. Outro fator de suma importância para iniciar o nosso lançamento é a gente se atentar à área da seção transversal mínima de concreto. Na norma brasileira, NBR
6118, a gente tem a seguinte situação, né? Ver se eu consigo puxar ela aqui. Consegui. Nesse item aqui, ó, 13.2.3, a gente tem dimensões mínimas para pilar e pilar parede. E aí no finalzinho aqui, ó, a norma fala que a área da seção transversal mínima não pode ser inferior a 360 centímetros quadrados. Para esse porte de projeto, eu costumo iniciar o meu lançamento estrutural lançando pilares com a área de seção transversal mínima ou perto da mínima. Se eu puxar uma calculadora aqui, por exemplo, eu tenho 360 centímetros quadrados para lançar. Se a minha parede tem 20 e eu quero um dos lados como 19, eu posso fazer 360 dividido por 19. Ó, dá 18, 90 e poucos. A gente não vai lançar uma dimensão quebrada, né? Normalmente ali não se trabalha com casas decimais no lançamento das geometrias dos elementos estruturais. Então eu posso fazer um pilar de 19 por 19. Então 19 vezes 19, 361. Praticamente aqui a área mínima, né? Então eu vou trabalhar aqui com um pilar de 19 por 19. Ok? O ângulo de rotação não importa na hora que a gente for clicar ali para inserir o pilar, né, no elemento, né, na alvenaria. A gente consegue definir isso. Elevação não vai ter por enquanto, deixa tudo do jeito que está. Capitel é para uma situação de laje lisa. A gente não vai trabalhar com laje lisa aqui, não vai inserir capitel. Então deixa dessa forma. Então eu clico em OK, me atento aqui, ó, ao comando que o software está me indicando, qual que é o próximo passo dele. Eu estou no comando pilar. E o próximo passo é definir onde eu vou colocar ele, que é a posição. Vou selecionar esse vértice. Observe, o cursor já prendeu o meu pilar. Aqui o pilar tem uma seção quadrada, então não interessa se eu aponto essa linha para cima ou para o lado, ele vai ficar com a dimensão quadrada, né? Não tem uma variação ali. Mas mais à frente, quando a gente fizer um pilar que não seja quadrado, vai ficar claro o que significa essa linha indo para cima ou indo para o lado. Enquanto eu vou deixar ela assim mesmo, então selecionei o lado. Próximo passo, ele pede para me fixar um vértice, que é ó, onde eu iniciei o meu lançamento, o meu pilar fica preso. Então eu posso pegar qualquer um desses pontos que estão destacados ou o centro do pilar. É assim que eu quero? Não, então eu vou ajustar da forma que eu quero. É dessa forma. Cliquei na tela. E aí ele me pede aqui um deslocamento, que seria um offset do pilar em relação a esse ponto que eu peguei. Qual o offset que eu vou dar aqui? Eu estou lançando um pilar de 19 e a minha parede tem 20. Eu vou centralizar ele nessa parede. Então eu vou dar um offset aqui de meio centímetro. Que aí ele vai deslocar meio para cá, vai vir meio para baixo, vai vir meio para o lado direito aqui e o meu pilar vai ficar centrado nessa alvenaria, nessa parede que o arquiteto definiu como 20. Eu vou colocar 0.5 e vou dar um Enter. Está lançado o meu pilar centralizado nessa parede. Aí você pode observar, né, o nome que ele já inseriu ali, um nome para esse pilar. Não se preocupe no momento com o nome que está inserido. A gente lá no final do nosso lançamento vai renumerar todos os nossos elementos estruturais. E aí eu defini o primeiro pilar. O comando fica preso aqui, né, para me inserir mais. Eu posso continuar inserindo pilares. Ou eu posso, por exemplo, dar um ESC para fechar o comando. Ó, dei ESC e fechei o comando. Eu tenho aqui o P1 e agora eu precisaria voltar, né, ao comando pilar para lançar o próximo. Eu não vou voltar ao comando pilar ainda porque eu vou pensar aqui onde eu vou colocar o próximo, né? Ó, eu poderia colocar ele nessa parede, por exemplo. Dá quanto de distância? Então eu posso vir aqui em medir ou eu posso utilizar um atalho, por exemplo, o dist, que é de distância, né? Então eu dou um Enter, ele não vai pegar porque não está configurado esse atalho, mas eu poderia configurar. Então tem vários atalhos que são configurados, por exemplo, para lançar pilar, digito P, dou um Enter. Para lançar viga, digito V, dou um Enter.
e assim por diante. Onde eu sei quais atalhos estão configurados, né? Aqui na aba Estrutura, Sistema, Teclas de atalho. Aqui eu posso configurar novos atalhos ou conhecer os já configurados. Não vou me adentrar a esse módulo em específico, vou voltar ao nosso lançamento. Lançamos o primeiro pilar. Eu vou fazer uma cota aqui, né? Medir aqui uma distância para me saber onde eu vou lançar o próximo. Eu poderia pensar em lançar o próximo, ó. Certo, a gente tem essa parede, tem essa outra aqui que vai estender em toda a nossa edificação. Então, é bem provável que nessa parede aqui eu vá precisar de pilares. Então, vamos tentar, né? Do 1, a gente já pular o próximo para cá. Fica quanto de distância? Vamos conferir. D1 até isso daqui. Não precisa ser preciso, é só para ter uma ordem de grandeza. 6,10 metros. Para esse porte de projeto, eu quero trabalhar com um vão desses? Talvez sim, talvez não. Então, vamos por partes, né? Eu vou lançar ali mesmo, supondo que eu quero trabalhar com esse vão. Então, eu posso, por exemplo, utilizar uma linha de referência. Ó. Vou vir na aba Desenho, Linha, puxar uma linha para cá para me pegar o vértice aqui para lançar o pilar. Ou eu poderia digitar L e Enter, que é o mesmo comando de linha. Vou voltar ao lançamento, pilar, as mesmas dimensões, não estou preocupado com isso agora, vou usar tudo como mínimo. Vou pegar esse vértice aqui, ó. Vou posicionar o meu pilar. O deslocamento é o mesmo do anterior, dou um Enter, pilar lançado. Qual que é o próximo que eu poderia pensar? Eu poderia pensar em um nesse meio, ou eu poderia pensar em um nesse canto. Vamos estudando as nossas possibilidades aqui, né? Eu sei que essa parede aqui também vai toda a extensão, então talvez seria interessante eu ter um pilar aqui. Posso lançar esse pilar ali então. P, Enter. Ok, vou pegar o canto, posicionar o meu pilar. 0.5, dou um Enter, está lançado mais um pilar. O que mais que eu posso fazer então? Ó, a partir desse pilar eu posso ter talvez um no meio aqui, talvez um para cá. Quanto que está essa distância? Vou utilizar o comando medir, que está aqui, ó, desenho, medir, pegar essa linha, 6,40. Ou eu poderia digitar algum atalho que esteja configurado. Eu costumo configurar para medir o atalho DI, que é de distância, né? Vamos ver aqui onde ele está. Sistema, tecla de atalho. Vamos ver aqui onde a gente tem a ferramenta de medir. Deve ser aqui ferramentas. Ferramentas, medir, ó, atalho configurado, DI. Então eu sempre utilizo os atalhos para agilizar minha vida. Então digito DI, dou um Enter, 6,40. É importante a gente já ir pensando também na questão de como vai se comportar a minha estrutura, né? Se eu tenho esse vão aqui, de um lado tem 6,40, que é aqui, que a gente acabou de medir, e daqui até aqui 6 metros, é provável que eu vá precisar ali de uma viga com altura aproximadamente 60% desse vão. Para esse porte de obra aqui, ou melhor, 10% do vão, perdão. Então, seria ali, né, 60 centímetros de altura. Para esse porte de obra, eu não enxergo como viável trabalhar com vãos tão grandes e exigir ali uma viga tão elevada. Claro, isso vai variar de região para região, vai variar das preferências do projetista, da construtora que vai executar, mas eu trabalharia com vãos menores, então eu quebraria esses vãos aqui. Vamos pensar como que a gente pode fazer para quebrar esses vãos, né? A gente poderia colocar um pilar nessa parede aqui, entre os banheiros, ou nessa entre a cozinha e o banheiro. Qual delas que eu vou colocar? Bom, a gente pode testar, vamos testar nessa? A gente pode pegar aqui lançamento, pilar, ou dar o atalho P-Enter, né? 19 por 19.
fazer o lançamento. Ó. Eu posso lançar por essa linha aqui, e aí o meu pilar vai ficar deslocado assim. Observe que essa parede interna, ó, vamos medir ela aqui, DI, ela tem apenas 15, então ela não tem a mesma dimensão da externa. O que eu costumo fazer nesses casos? Se eu vou lançar um pilar entre elas, se possível, eu lanço ele centralizado. Então, dessa forma aqui. Então, eu lancei linhas aqui para me auxiliar com o comando L Enter, né? E vou lançar o pilar, 19 por 19. Pego esse ponto, ajusto o meu pilar conforme eu quero o vértice interno agora. O deslocamento é o mesmo, dou um Enter. Pilar lançado. Beleza, então eu já quebrei aqui os vãos. E aí, observa que eu tinha falado vãos de 3,5 a 6 metros, como ordem de grandeza. Mas aqui, ó, um vão menor, 2 metros e pouquinho. Onde ficaria os 3,5? Ó, talvez no meio dessa janela. Tá vendo? Não é uma ciência exata, depende. Vou colocar um vão no meio da janela? Não, vou colocar onde a arquitetura me permite. Eu vou utilizar essa parede, até porque eu já consigo voltar e pensar na outra questão lá, que é a formação de pórtico. Se eu tenho um pilar aqui, tenho essa parede aqui, provavelmente eu vou ter uma viga assim. Então é importante eu pensar nesses aspectos. Estou lançando só os pilares ainda, mas já penso como que eu vou fazer ali o meu fechamento de vigas. As coisas não funcionam desconexas, é tudo conectado. Então eu já quebrei os vãos. Esse outro vão aqui agora, entre o P4 e o 2, 3,60 e poucos. Tá ok, não é problemático mais. Vou quebrar também esse, e aqui já fica até mais simples, né? Porque essa parede aparentemente está, se não tiver no meio, está quase no meio aqui. Então já posso utilizar ela aqui. E novamente, ela é claramente mais fina que a parede externa, então eu vou lançar o pilar ali centralizado. Vou dar um P-Enter, 19 por 19. Posicionar o meu pilar, 0.5 aqui. Ok, está lançado mais um pilar. Eu vou interromper a aula, iniciar uma próxima aula, né? Para não ficar tão extensa, mas a gente vai dar sequência aí ao lançamento dos pilares.